paz do Senhor, meus queridos, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição número 6 com o seguinte tema: O Filho é igual com o Pai. Queremos te convidar para juntos entrarmos neste terreno sagrado mais uma vez e louvando a Deus também pelo real interesse que observamos que os irmãos expressam ter pelo estudo da Palavra de Deus. Isso é maravilhoso, esta fome, essa sede de aprender, de saber. E nós louvamos muito a Deus pela sua presença constante aqui conosco em nosso canal. Muito obrigado, vocês são muito importantes para nós, para mim especialmente, e eu vejo vocês como uma verdadeira família em Cristo, onde estamos ligados pela Palavra de Deus. Aliás, o grande slogan do nosso canal é somente a Escritura. Nós poderíamos apresentar aqui teses, pontos de vista de vários livros, vários escritores, mas nós decidimos tomar a Bíblia como a palavra absoluta e final para a nossa regra de fé. Portanto, é com a Bíblia na mão que nós entramos em cada lição dessas para entender o desígnio divino, a revelação do Senhor. Muito bem-vindos. E com a Bíblia na mão, somente a Escritura, vamos estudar. E vamos já começar lendo a Palavra de Deus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Mateus 16, versos de 13 a 17. Ao longo desta lição veremos que a filiação de Cristo é a base de sua igualdade com o Pai. Jesus Cristo não é um filho de Deus, ele é o Filho de Deus. Jamais conseguiremos entender a absoluta igualdade que existe entre o Pai e o Filho com a mente racional. Essa relação só pode ser compreendida por meio da revelação de Deus, conforme declarou o próprio Cristo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Quando Jesus se referia à sua relação exclusiva com o Pai, os judeus entendiam claramente o que ele estava dizendo. Na cultura judaica jamais se dizia meu Pai, e sim meu Pai Celeste ou nosso Pai. Portanto, eles entendiam que Jesus se fazia exatamente igual ao Pai em poder, glória e eternidade. Para os judeus isso era uma blasfêmia e é claro que isto os deixava enfurecidos, por isso queriam matá-lo. Como lemos, e Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. João 5, 17 e 18. Há quem diga que Deus possui 5 tipos diferentes de filhos. São eles: primeiro, os seres celestiais, incluindo os anjos, que são filhos de Deus por criação, Jó 38:7. Segundo, Adão e Eva foram filhos por formação. Terceiro, Israel é filho de Deus por eleição, Êxodo 4:22, Isaías 45, verso 4. Nós, a igreja, somos filhos de Deus por adoção, por meio do novo nascimento, João 1:12, Galatas 4:5, Efésios 1:5. E Jesus Cristo, que é o Filho eterno de Deus, gerado por uma eterna geração, e por isso mesmo ele é chamado de unigênito do Pai. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, João 1:14. É também chamado simplesmente como Filho unigênito. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai te o fez conhecer. João 1:18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. Nisto se manifestou
a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos, 1 João 4,9, também chamado de unigênito Filho de Deus. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3,18. A expressão unigênito significa literalmente único gerado, com um sentido completamente incompreensível, porque o Filho unigênito não teve princípio de dias, mas subsiste eternamente no seio do Pai. Daí falamos que ele é Filho de Deus de uma eterna geração. Inúmeros textos bíblicos comprovam a eternidade do Filho de Deus. Por exemplo, Isaías 9,6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Somente este versículo traz inúmeros títulos que apontam para a eternidade do Filho de Deus, o Filho eterno de Deus. Romanos 9,5, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Hebreus 7,3, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Hebreus 13,8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. 1 João 5,11, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. 1 João 5,20, sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Portanto, Jesus Cristo é o autêntico doador da vida eterna. Ele, sendo Deus eterno, com o Pai, também é doador da vida eterna. Jesus disse, dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. João 10,20. Naturalmente, Jesus só pode dar o que ele tem. Se ele pode dar a vida eterna, é claro que é porque ele é eterno. Assim, qualquer tempo do passado, do presente ou do futuro, ele é eternamente um com o Pai. Sobre a eternidade, o próprio Pai declarou, e tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos, eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles como roupa envelhecerão, e como manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Hebreus 1, versos 10 a 12. Ponto de número 1. A doutrina bíblica da relação do filho com o pai. A ideia de filho. Uma das ideias de filho na Bíblia é a ideia da identidade de natureza. Quando Jesus dizia ser o Filho de Deus, ele estava dizendo que era exatamente igual ao Pai em natureza, poder e glória. Os judeus sempre ficavam irados quando Jesus dizia isto e queriam matá-lo. Quando ele dizia, eu e o Pai somos um, os judeus pegaram então, outra vez em pedras, para o apedrejarem. Respondeu-lhes Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai, por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes a Deus a ti mesmo. João 10, 30 a 33. O significado teológico. Jesus não deixou nenhuma margem de dúvida quanto à sua divindade. Todas as suas declarações sobre a sua relação com o Pai apontam para a sua perfeita divindade. Em Lucas 12, verso 8 e 9, e Lucas 15, verso 10, os anjos são chamados anjos de Deus. Porém, Jesus declarou que os anjos eram seus e que os poderia enviar. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo. Mateus 13, 41. Jesus declarou ser o Senhor do sábado. Marcos 2, 27 e 28. O sábado foi definido por Deus em Êxodo 20, verso 8 a 11. E somente alguém exatamente igual a ele, igual a Deus, poderia anulá-lo ou modificá-lo.
Foi exatamente o que Jesus fez. Terceiro, Jesus declarou que o reino dos céus, que é o reino de Deus, é também o seu reino. Mateus 13:41. Jesus disse que quem o honra está honrando o Pai. João 5:23. E Jesus possui a mesma vida do Pai, conforme lemos, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. João 5:26. Quando o sumo sacerdote o interrogou dizendo: És tu o Cristo, Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Marcos 14:61-64. Que tremenda declaração dada pelo próprio Cristo, pelo próprio Senhor, sobre a sua divindade. Eu o sou. O Filho é Deus. Já vimos as declarações do Filho sobre a sua relação de igualdade com o Pai. Agora veremos algumas declarações do Pai sobre a sua relação de igualdade com o Filho. Primeiro, o Pai declarou publicamente no batismo que Jesus era o seu Filho amado. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3,17. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. Mateus 17, 5 e 6. Logo depois da entrada triunfal, enquanto Jesus falava de sua entrega na cruz, o Pai lhe falou como nunca falara com ninguém. Disse Jesus: Agora a minha alma está perturbada, o que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: Um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. João 12, 27 a 30. Em todas essas passagens, o Pai declara publicamente que Jesus Cristo era o seu Filho amado, um Filho único, absoluto, que compartilhava da sua glória, do seu poder, da sua eternidade. Os primeiros 3 versículos aos Hebreus são enfáticos ao dizer que o Filho é aquele a quem Deus constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Verso 2. Esse Filho, diz o escritor, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. O termo expressão exata, no grego, carácter, significa duplicata exata. O termo ser, no grego, hipostasis, significa natureza. Portanto, Jesus é a duplicata exata da natureza divina. Então, isso quer dizer que ele é exatamente igual ao Pai. Em Hebreus capítulo 1, verso 5, o Pai distingue o Filho dos anjos, pois qual dos anjos disse jamais: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei por pai, ele me será por filho? Em Hebreus capítulo 1, verso 6, o Pai ordena que todos os anjos o adorem. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Em Hebreus 1 e verso 8, o Pai chama o Filho de Deus e fala de seu trono eterno. Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Em Hebreus capítulo 1, verso 9, o Pai recompensa a fidelidade do Filho, ungindo-o com óleo de alegria. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Portanto, neste texto, o Pai unge o Filho e ambos são chamados de Deus. Ambos têm o título Deus. Isto então significa que o Pai tem a divindade exatamente
igual à divindade do Filho. O Filho tem a mesma glória, o mesmo poder do Pai, e ambos se comunicam de tal maneira que o próprio Pai está ungindo o seu Filho aqui com óleo de alegria. Glória a Deus por isso. Ponto de número 2, a heresia do subordinacionismo. O subordinacionismo é uma doutrina teológica que surgiu nos primeiros séculos da era cristã, que afirmava que o Senhor Jesus Cristo era subordinado ao Pai, sendo, portanto, inferior ao Pai. O subordinacionismo provocou controvérsias sobre a natureza de Cristo, especialmente durante os dois concílios de Niceia em 325 e de Constantinopla em 381. Foi considerada uma doutrina herética pela maioria dos líderes cristãos da época, que defendiam a igualdade de natureza entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O subordinacionismo prejudicou a compreensão da doutrina da Trindade e da natureza de Cristo dentro do cristianismo. Influenciou outras correntes teológicas, como o arianismo e o nestorianismo, que também foram consideradas heréticas pela Igreja. Os partidários dessa heresia citavam os seguintes versículos: ouvistes o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. João 14, 28. Outro texto: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11, 3. E mais um versículo: e quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios 15, 28. Os subordinacionistas, querendo provar que Cristo é inferior ao Pai, se esqueceram que dentro do plano da salvação, Cristo se sujeitou ao propósito eterno que ele, o Pai e o Espírito Santo elaboraram antes da fundação do mundo. Jesus teve que deixar a sua posição celestial, mas não a sua natureza divina. Ele teve que descer até nós para servir de mediador. Nessa condição, ele se fez menor do que os anjos, para provar a morte por todos. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Aos Hebreus 9, 2. Era necessário que Cristo se submetesse ao esvaziamento de sua glória para se tornar tanto sacerdote quanto a oferta da redenção. Paulo chama isso de kenoses de Cristo, e ele descreve isso em Filipenses 2, onde lemos: sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, de 6 a 8. Portanto, Cristo abriu mão de seus direitos divinos, mas não de sua divindade. O esvaziamento aconteceu apenas durante o tempo da sua encarnação, porque logo depois disso é dito que Cristo retomou o seu lugar de supremacia, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, de 9 a 11. Com respeito ao texto de 1 Coríntios 15, 28, que diz: e quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios 15, 28. Com respeito a este texto, nós vemos aqui a atitude reverente de Cristo para com a pessoa do Pai. Isto diz respeito à sua posição exemplar, como o modelo e o representante da nova criação, a fim de que todos aprendam com ele. Claro está que a sua posição de igualdade com o Pai se estenderá por toda a eternidade. A Bíblia diz que ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Apocalipse 22, verso 3. Portanto, Jesus se faz menor do que o Pai para servir de exemplo, para ser redentor, para ser oferta,
e ele se faz até menor do que os anjos para se tornar como um de nós a fim de nos salvar. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. A refutação dessa doutrina chamada subordinacionismo, a refutação dela foi feita por teólogos e líderes da igreja que defendiam a igualdade de natureza entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essa posição foi formulada nos credos niceno e constantinopolitano, que afirmavam a consubstancialidade, ou seja, a mesma substância e a coeternidade das três pessoas da Trindade. Então, esses dois concílios foram bastante importantes. Mas vamos ver primeiro Orígenes, porque Orígenes está no centro aí desta polêmica. Orígenes, também conhecido como Orígenes de Alexandria, viveu entre os anos 185 e 253. Foi um dos teólogos pré-nicenos mais controversos. Segundo os críticos, Orígenes ensinava que o poder do Pai era maior do que o poder do Filho e o poder do Filho era maior do que o poder do Espírito Santo. Orígenes foi considerado herege na igreja cristã, muito embora tenha sido considerado na época o seu maior teólogo. Assim, Orígenes exerceu influência no Oriente por mais de 100 anos. Então vamos ver aqui o período pré-niceno, que é exatamente o período em que Orígenes figura. O concílio de Nicéia foi provocado então pela crise do arianismo, que questionava a divindade de Cristo. Foi o primeiro evento pós-apostólico preparados para discutir a doutrina da Trindade e especificamente a natureza divina do Senhor Jesus Cristo. Ário, presbítero de Alexandria, ensinava que Jesus devia ser entendido como uma criatura de origem divina, mas não como Deus. Sendo assim, Jesus não possuiria a vida eterna e seria considerado apenas como uma criatura de Deus. O posicionamento de Ário havia criado uma situação conflituosa com o próprio Alexandre, que era bispo de Alexandria, que não concordava com Ário. Mas Ário já tinha conquistado muitos adeptos. Então, depois de debates e de conclusões teológicas, o concílio de Nicéia refutou a interpretação de Ário e, de acordo com a decisão do concílio, Jesus deveria ser crido como verdadeiro Deus, sendo exatamente igual ao Pai. Ário foi excluído por decisão da maioria e ficou estabelecido o seguinte credo na cidade de Nicéia: cremos em um Deus, Pai onipotente, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do seu Pai antes de todos os mundos, sendo Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, consubstancial com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e encarnou por obra do Espírito Santo, da Virgem Maria, e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e subiu ao céu, e está sentado à direita do Pai, e virá outra vez com glória, a julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E cremos no Espírito Santo, Senhor, doador da vida, procedente do Pai e do Filho, o qual com o Pai e o Filho juntamente é adorado e glorificado, o qual falou pelos profetas. E cremos na Igreja una, santa, universal e apostólica. Reconhecemos um só batismo para a remissão dos pecados e esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Então este foi o credo niceno. Métodos usados pelos subordinacionistas. Exatamente como todas as outras heresias, os subordinacionistas pinçam as Escrituras aqui e acolá, se utilizando de passagens isoladas para tentar impor as suas falsas interpretações. Os movimentos heréticos geralmente nunca levam em consideração o desígnio geral da Bíblia sobre determinado assunto. Ao invés disso, procuram fazer a fixação de alguns poucos versículos
com a finalidade de convencer os seus ouvintes. As seitas heréticas passam longe da revelação divina e não são honestas intelectualmente. Suas mentes se acham embotadas pelo espírito faccioso e pela arrogância. Quando ouvem a interpretação de um texto bíblico que confronta os seus erros, mesmo que a confrontação seja coerente e esteja devidamente alicerçada nas regras da hermenêutica sagrada, eles preferem ignorar tudo e seguir estribados em seus velhos erros doutrinários. Esta é a razão por que Paulo admoestou dizendo: ao homem herege, depois de uma e outra demonstração, evita-o. Tito 3,10. Ponto de número 3. Como o subordinacionismo se apresenta hoje. Primeiro, no contexto islâmico. O islamismo não considera Jesus como filho de Deus, mas apenas como um profeta e coloca Maomé acima dele. O Alcorão afirma que é blasfêmia dizer que Jesus é o Filho de Deus. Isso com base numa péssima interpretação, pois dizem que isso significaria uma relação conjugal entre Deus e Maria. O mais grave é que seus líderes nos acusam de pregar esse absurdo. O islamismo é fruto de uma total ignorância espiritual. Ao invés de crerem na redenção dos pecados pela obra expiatória de Cristo, preferem acreditar nos 5 pilares do islamismo. O que são isto? São os seguintes. O primeiro pilar do islamismo é o testemunho, a shahada. Na porta de entrada para o islamismo, todos os adeptos têm que declarar: testifico que não há outro Deus além de Alá e que Maomé é o seu profeta. O segundo pilar é a oração, salah. Todo muçulmano tem o dever de orar 5 vezes ao dia, recitando textos do Alcorão e tocando a testa ao chão como demonstração de submissão e humildade. O terceiro pilar são as esmolas, o zakah, aquilo que purifica para eles. Em alguns países muçulmanos, essas esmolas funcionam como impostos e são obrigatórios. O quarto é o jejum, praticado durante todo o mês do Ramadã, desde o nascer do sol até o pôr do sol. O quinto pilar é a peregrinação. Todos que têm condições devem realizar uma peregrinação a Meca, capital do islamismo, pelo menos uma vez na vida. Em resumo, a salvação do islamismo é por obras. O islamismo rejeita a salvação pela fé na obra de Cristo. Eles rejeitam o que Cristo fez de forma sumária. E vem o segundo segmento, o segundo movimento, que também está debaixo dessas ideologias velhas, antigas e heréticas. É o movimento das Testemunhas de Jeová. Eles representam a ramificação moderna mais conhecida do arianismo e também são conhecidos pelos termos, pelos seguintes nomes: Roselitas, Sociedade Torre de Vigia e Testemunhas de Jeová. É um movimento que foi fundado por Charles Taze Russell em Pittsburgh, Pensilvânia, nos Estados Unidos, em meados de 1870. Nasceu de falsas interpretações bíblicas e de gravíssimas contradições doutrinárias. Dentre os vários erros doutrinários cometidos pela Sociedade Torre de Vigia, vamos citar apenas alguns relacionados com a pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, nunca adoram a Jesus, apenas prestam-lhe homenagens. Mas ao trazer novamente o seu primogênito à terra habitada, ele diz que todos os anjos de Deus lhe prestem homenagem. Esta é uma tradução da Bíblia Novo Mundo, dos Testemunhas. Hebreus 1,6. Eles não mandam, lá os anjos não devem adorar, devem prestar homenagem. É o que eles fazem também. Eles não adoram ao Senhor Jesus Cristo. Segundo, nunca chamam Jesus de verdadeiro Deus. Chamam-no de um Deus, com D minúsculo. Eles traduzem: a palavra estava no princípio com Deus e era um Deus. João capítulo 1, verso 1. Além de negar a divindade de Cristo, eles estão se confessando politeístas, porque eles creem em vários deuses. Um Deus maior, um Deus menor, um Deus menor. Enfim, eles classificam o Pai como Deus verdadeiro, o Filho como um Deus pequeno, o Espírito Santo como um Deus menor, e eles dizem que creem em tudo isso. Então são politeístas, eles não entendem a unidade da essência divina
e então dividem a essência divina em três deuses independentes. Se é uma coisa que a Trindade não possui, é independência. Pai, Filho e Espírito Santo estão sempre interrelacionados eternamente. Terceiro, eles nunca reconhecem que o Filho é igual ao Pai. Mas eles esqueceram de adulterar um texto da Bíblia, João 10,30, eles deixaram como está, eu e o Pai somos um. E eles não sabem como explicar de que forma, de que maneira Jesus pode dizer que é um com o Pai em divindade e em natureza. Se Jesus não é igual ao Pai, como os testemunhas querem dizer, como ele pode fazer as mesmas obras do Pai? Essa é uma pergunta. E eu leio, em vista disso, Jesus lhes disse, digo-lhes com toda certeza, o Filho não pode fazer nenhuma coisa de sua própria iniciativa, mas somente o que ele vê o Pai fazer. Pois as coisas que ele faz, o Filho também faz da mesma maneira. Observe que eu estou lendo na tradução Novo Mundo, João 5,19. Aqui diz que tudo que o Pai faz, o Filho faz da mesma maneira. Ora, se Jesus não é igual ao Pai, como é que ele poderia fazer as obras de Deus da mesma forma que Deus faz? Esse texto aqui está intacto, está com as palavras adequadas na tradução deles, e depois encontra a ideia escrota, errada que eles têm de dizer que Jesus é inferior ao Pai. Ele não pode ser inferior ao Pai e ter o poder de fazer as mesmas obras que o Pai faz, porque o que o Pai faz, só Deus faz. E por isso o Filho faz, porque o Filho é Deus. Bom, se Jesus não é eterno, como também ele pode dizer que dá a vida eterna? Na tradução Novo Mundo está escrito assim, eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais serão destruídas, e ninguém as arrancará da minha mão. João 10,28. Ora, se Jesus tem o poder para dar a vida eterna, ele seria menor do que aquilo que ele promete dar? Jamais. Ele pode dar a vida eterna porque ele é Deus eterno. Deus eternamente, com o Pai, formando uma unidade perfeita e gloriosa. Bom, mais uma pergunta. Se Jesus não é Deus, por que ele aceitou ser adorado? Embora eles mudem a tradução do verbo proskineo, que significa adorar, ser adorado, toda vez que esse verbo aparece com relação a Jesus, eles traduzem por prestar homenagem, mas traduzem com respeito ao Pai o mesmo verbo por adoração, ou seja, para Deus Pai, o sentido é adorar, mas para Deus o Filho, não, tem que ser prestar homenagem. Mas por que Jesus aceitou ser adorado? Mesmo que então não tenhamos nos evangelhos a palavra traduzida corretamente, nós encontramos no livro do Apocalipse, e isto está também na tradução Novo Mundo, onde vamos ler Apocalipse 5,12, que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. Apocalipse 5,14. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. É claro que a sociedade Torre de Vigia, Testemunhas de Jeová, estão totalmente equivocadas doutrinariamente com respeito à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, porque se Jesus não é o verdadeiro Deus para eles, então também não pode salvá-los e eles estão perdidos. Porém a Bíblia diz, portanto pode também salvar perfeitamente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7:25. Ora, a lógica é uma só, uma lógica correta que a Bíblia nos ajuda a estabelecer. Se Jesus não é Deus, também não pode ser Salvador, porque a salvação implica em ter a vida eterna para dar. Se Jesus não é Deus, ele não tem a vida eterna para dar e logo também não pode salvar.
Então o escritor aos Hebreus diz que ele pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, porque ele é doador da vida eterna, ele é a própria vida eterna e ele vive sempre para interceder por aqueles que se chegam a ele. Outro texto importante é de 1 João 5,20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5,20. Portanto, fica decididamente provado que Jesus Cristo é igual com o Pai. O Filho só se faz menor do que o Pai e até do que os anjos na obra da redenção e depois no seu papel de ser o primeiro da nova criação, que serve de exemplo e modelo para toda a nova criação que está agora diante de Deus no céu. Portanto, Jesus Cristo, ele cumpre um papel tremendamente glorioso, porque a Bíblia diz que ele, sendo em forma de Deus, não se apegou a esses direitos de atributos para vir a este mundo. Ele abriu mão desses direitos, mas ele nunca abriu mão de sua divindade. Portanto, ele, quando estava aqui, era verdadeiro Deus e perfeito homem. Vamos para a conclusão desta lição. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5, 21 a 24. Durante toda essa aula, nós percorremos várias páginas das Escrituras e citamos dezenas de versículos. Entretanto, quero citar por último somente esses 4 versículos de João, que são totalmente suficientes para demonstrar que o Filho é igual com o Pai. Jesus estabelece o vínculo de sua igualdade com o Pai, dizendo inicialmente as seguintes palavras: pois assim como, que ele diz, assim como o Pai ressuscita e vivifica, o Filho também vivifica, porque o Filho é a própria vida. Somente o Deus triuno tem o poder da vida. João 11, 25, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Segundo, assim como o Pai julga, o Filho também julga. Somente o Deus trino pode exercer o ofício de juiz supremo. Terceiro, assim como o Pai é honrado, o Filho também é honrado. Como? Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Qual é a honra do Pai? Adoração. O Filho também é digno de adoração. Quarto, assim como o Pai dá a vida eterna, o Filho também dá a vida eterna. Glória a Deus. Aqui está escrito, e a vida eterna é esta, que conheço a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17,3. Portanto, o Pai e o Filho estão unidos no propósito de nos dar a vida eterna. Pai e Filho, formando esta unidade perfeita, gloriosa, nos prometem a vida eterna. Então não há nenhuma contradição. Jesus Cristo é igual para com o Pai em tudo. Ele é Deus verdadeiro sobre todos. Que Deus nos abençoe, nos guarde, que Deus nos prepare momentos preciosos de estudos bíblicos na igreja, diante das classes. Que Deus abençoe todos os nossos professores e alunos e que todos cresçam em comprometimento, em consagração, em entrega ao Senhor Jesus Cristo para adorá-lo e glorificá-lo como Deus verdadeiro. Que Deus abençoe vocês. Vamos para a nossa conclusão com oração. Curve a sua cabeça, onde você estiver, pare um minutinho e vamos falar com Deus. Querido e eterno Deus, nosso Pai, te adoramos, te louvando por Jesus Cristo, este mediador glorioso, o único mediador entre nós e o céu, entre nós
e o Pai. Louvado seja Deus, porque nós podemos orar ao Senhor, porque o Espírito de Deus nos lembra as palavras de Deus, porque a palavra, o Espírito Santo de Deus nos faz compreender a perfeita natureza deste Deus trino e glorioso. Obrigado, Senhor Jesus, nós te adoramos como Senhor, como Deus e como nosso Salvador. Bendito seja o teu nome, abençoe a todos, derrame a sua graça. O Senhor é aquele que promete estar com a sua igreja todos os dias até a consumação dos séculos. Até mesmo nas suas promessas, nós vemos a sua onipresença, o seu todo-poder, a sua bondade, o seu amor perfeito, e te adoramos por isso e te louvamos por tudo. Obrigado, Senhor, em teu nome santo nós louvamos e agradecemos hoje e sempre, e todos podem dizer amém e amém.